Vem. E aí, gente? Façam todos uma excepcional noite. Tudo bem com vocês ou não? Tamo junto. Vocês querem autogoverno? É o nome do negócio que vocês vieram buscar? Autogoverno. Autogoverno começa quando você descobre que você não precisa se curvar. Como assim, me curvar? Eu já fiquei buscando bastante a lógica de Deus ter criado o homem e não ter falado para ele liderar nenhum outro. Por que nós temos líderes? Nós temos líderes em todas as frentes da nossa vida. Se você deixar, você vai ter de tudo, porque você não lidera a sua própria vida. Imagina um mundo com 7,8 bilhões de pessoas e essas 7,8 bilhões de pessoas liderando a própria vida. O que ia precisar? Você acha que ia precisar de quê? Eu vejo, por exemplo, numa terra onde pessoas estão passando fome. Se a pessoa lidera nela mesma a questão da produção do alimento, ela ia usar a terra. Pessoal aí atrás, fecha a porta aí para mim. Obrigado, por favor. E aí o que acontece? Eu vejo pessoas pobres com terra. E aí você pergunta, por que não tem uma mandioca plantada no chão? Por que não tem isso? Falta de autogoverno. Ela prefere culpar alguém por não ter essa coisa lá, mas ela não toma as providências. Ela fica esperando o governo, por exemplo, investir em educação, mas ela não aproveita a oportunidade de ter a internet liberada, né? Se você estivesse na China, por exemplo, você não ia poder estudar o que você estuda aqui. Nós não temos autogoverno para investir em nós mesmos. Nós recebemos o investimento do governo, recebemos a notícia do governo. Eu não sou anarquista, nada disso. Só que a gente fica o tempo inteiro sendo doutrinado, liderado, e a gente se submete uma vida inteira pelo que os outros acham, não pelo aquilo que Deus tem certeza sobre nós. Então tem um negocinho que mexe comigo. Eu não ando pelo que falam de mim nas notícias, nem as pessoas que gostam ou que deixam de gostar de mim. Isso não serve de parâmetro para mim. Nunca, na verdade já serviu, já sofri bastante. Até que eu comecei a entender poderosamente que princípio é esse que eu estou falando hoje, que é o autogoverno. Então se a pessoa me critica, na hora, eu agradeço, porque ela está trabalhando para mim. Se a pessoa fala bem, ela está trabalhando. Se ela fala mal, ela está trabalhando. Por quê? Porque com autogoverno eu sei o que fazer com essa energia. Quem não tem um autogoverno pleno, alguém critica, essa pessoa fica de cama. Ah, Pablo, a gente não tem a inteligência emocional que você tem. Pior que você tem, só não está configurada. Olha o que eu acabei de falar. Você tem essa energia, só que ela não está configurada. O que significa essa energia estar configurada? Ela conseguir interpretar, ser convertida e canalizada da forma correta. O autogoverno, então. Você tem vontade de comer alguma coisa. Se você tiver com problemas emocionais, você vai comer muito mais. Você já percebeu isso ou não? O autogoverno não é forçar o seu intestino a não comer. É você resolver seus problemas emocionais para não ter que comer, para não descontar ali. Porque o que você está comendo não é comida, são emoções que você não digeriu. Então quando você começa a desenfrear na alimentação, por exemplo, é a mesma coisa de você vomitar e ficar comendo um vômito. Ah não, Pablo, que nojeira. Mas é isso que você tinha que sentir, esse mesmo nojo das emoções mal resolvidas. Então vamos lá. Se você resolve essas questões, você não vai descontar na comida. Se você resolve seus problemas emocionais, você não vai descontar nas pessoas. Se você de fato resolver essas questões, você vai demonstrar para você e para o mundo que você tem autogoverno. Alguém te irrita, você vai anotar o primeiro código pesado assim, ó. Se alguém me irrita, eu sou escravo dessa pessoa. O dia que eu descobri isso, a pessoa para me irritar, ela tem que ser grande, maior do que o planeta. Quem é a pessoa que te irrita? Aquela que tem sua senha. Você já percebeu que se alguém, um mendigo parar na rua e falar, um mendigo, ou qualquer pessoa, o próprio mendigo, o mendigo olhar para você na rua e falar assim, ô mendigo, o mendigo te chamar de mendigo, você importa? Você fala, não, você está pior que eu aí, eu não estou nem aí que você está falando. Você não importa, mas a sua mãe, se ela virar para você e te falar assim, ô mendigo, aí você, o que você está falando isso para mim? Você fica doido, porque a pessoa tem 100% da sua confiança. Onde está o segredo do autogoverno? Vocês querem saber ou não? Já está há milênios escrito na palavra. Maldito o homem que confia no outro.
Em quem que você confia plenamente? No Senhor. Quem que tem autorização plena para falar no seu coração? Só o Senhor, os demais não têm esse espaço. Ou melhor, não deveriam ter. Caso você assuma o autogoverno depois de aprender isso, você tem que começar a fazer o handover, que é pegar o bastão da sua vida. O seu bastão, muitas vezes, você é casado ou tem algum tipo de relacionamento, você deixa a pessoa controlar você emocionalmente. Eu lembro quando eu conheci a Carol, há 18 anos atrás, que é minha esposa, minha única namorada. Eu lembro muito bem, ela falava, não, mas se você morrer eu morro. Eu falo, tem alguma coisa errada na sua fala. Parece que você está demonstrando carinho, parece, mas tem alguma coisa errada na sua fala. Mas o que tem de errado? Eu amo você. Eu falo, pois é, lembra de se amar primeiro, senão você sempre vai cobrar uma coisa de mim e vai ficar faltando alguma coisa aí. A relação que a gente tem humana, ela não pode depender do outro. É um jogando por cima, é transbordando amor um para o outro, não um cobrando um do outro. Não existe uma relação saudável desse jeito, nem de amizade. Quando eu vejo uma pessoa, estou com ciúme, eu corto. Não, você já está com ciúme, eu vou te ajudar. Você não vai sentir ciúme mais. Você não vai ter espaço mais na minha vida. Às vezes amigos, bem-sucedidos, cara bonito, hétero, falando assim, estou com ciúme de você. Eu falo, não estou te entendendo, amigo. Ciúme de quê? Isso é problema de autogoverno. E autogoverno começa num lugar que você sempre vai ouvir, na identidade. Quando eu mencionei hétero, às vezes um homossexual pode ter ciúme de outro homem, né? Mas um hétero não faz sentido. O que eu quero que você entenda é o seguinte: quando você descobrir isso aqui, virar uma realidade na sua cabeça, vão chamar você de grosso. Vão chamar de você de uma pessoa estúpida. Mas você só voltou para o mundo real. O que faz uma pessoa não ter autogoverno? O ambiente, as pessoas que ela conviveu, sempre dependendo umas das outras emocionalmente. Você tem que entender uma coisa, você não depende de ninguém emocionalmente. O que fez você ter a cabeça que você tem hoje são as pessoas, as experiências, as histórias, os ambientes que você passou, certo? Se você depende com 30, 40, 50, 60 anos emocionalmente de alguém, você é uma criança ainda. De vez em quando eles ficam me forçando a chegar a algumas pessoas e falar assim, fala a idade mental de cada um. Aí eu deixo cada um falar, tá, esse aí tem 6 anos, esse aí tem 8, esse aí tem 11. Cada um tem uma idade emocional. E interessante é que o seu desenvolvimento facial, sem te conhecer, você começa a falar um pouquinho, pelo grau de conversa sua, eu falo, você tem 12 anos. Aí fica todo mundo abismado. Mas o que eu tenho que fazer para mudar? Vai ter que amadurecer. Vai ter que aprender a fazer pergunta. Vai ter que aprender a soltar lixo de dentro de você. O autogoverno é muito forte. Eu sonho com a nação onde os brasileiros têm tanto autogoverno que eles não vão falar nunca mais que o governo tem que fazer alguma coisa para eles. Se alguém fala que alguém tem que resolver um problema para você, significa que você não tem autogoverno. Ah, Pablo, mas o governo está aí para isso. Na verdade, o governo está aí para ser uma base, não um teto para ninguém. O governo tinha que ser algo que não atrapalha ninguém e que a cada ano a gestão ia melhorando, ia diminuindo imposto, até falar assim, nós estamos aqui só se precisar, tá bom? Se acontecer uma merda na sua vida. Mas é o contrário. Eles colocam um teto sobre as pessoas. Por que essas pessoas aceitam um teto? Por conta de autogoverno. Quando você é pleno no autogoverno e você descobre que você pode empreender e ficar rico com isso, algum salário te agrada? De maneira nenhuma. Tem gente que começa a empreender, dá errado, a pessoa desespera, aí ela está crescendo em autogoverno, ela fala, não, eu prefiro ficar fechado, eu prefiro voltar. E tem um movimento gigantesco de gente que vai, empreende, dá errado, só que alguém não contou para essa pessoa que para empreender é obrigatório que dê errado. Nunca vi falar assim, ó, saia daí, vai empreender, vai dar certo. Não vai, a coisa mais injusta que eu conheço no Brasil, depois de ter descondenado o Lula, é a pessoa começar a empreender. É injusto. Você olha para a legislação quer te ferrar. Você olha para todo mundo quer te ferrar. Seu funcionário, se você contratar gente aleatoriamente, ele olha para você e te culpa. E aí de você, se você prosperar, a pessoa fica louca. Ou seja, é tipo injustiça você ter um negócio. Só que o fato de você não liberar isso aqui, você vai e volta. E o pior de tudo é que quando você faz esse movimento, você fica com um trauma que você não quer mais. Por que ensinar isso a ser presidente da sua própria vida? Porque mais brasileiros vão ganhar com isso. Quanto mais você der certo na vida, mais gente vai ganhar com isso.
Se você de fato entender o que eu estou falando, você vai falar, cara, todo dia eu vou melhorar. Todo dia eu vou me conectar com gente para minha cabeça abrir. Então a principal coisa é entender esses 3 movimentos aqui. Todo mundo acha que é 2, mas é 3. Quando Jesus fala assim, ó, lá no Velho Testamento, tem os 10 mandamentos e 603 ordenanças. 13. Tem um judeu ali, não deixou errar. 613. É por causa do número do PT, eu tirei os 10. 613 ordenanças. Aí chegaram em Jesus, e aí, o que é o principal? Aí Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você repara que é 2 frases? São 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Para onde você está vendo 3? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então não tem amor ao próximo se não tiver amor a ti mesmo. E eu sei que alguns não têm preparo emocional para entender o que eu vou falar agora. Mas não existe esse papo furado de amar os outros e amar a si próprio. Você é aquelas pessoas que violentam as outras emocionalmente. Quando você não entende o valor do amor próprio, significa que você vai usurpar alguém. Significa que você vai colocar alguém refém emocionalmente. O autogoverno começa o seguinte: o que Deus quer? O que Deus acha? O que Deus acha não, perdão. O que Deus tem certeza ao meu respeito? Esse é Deus. Deus tem certeza sobre você, Ele não tem dúvida. Eu amo quando alguém fala, você nunca vai chegar nisso. Eu falo, infelizmente Deus falou, então vai ter que passar por cima da minha vontade e da sua opinião, que não vale de nada. Se Ele falou, está falado. De Gênesis a Apocalipse são 66 livros, nunca vi Deus perder uma palavra que Ele falou. Uma coisa que eu fico abismado, e você precisa saber disso, até para você entender quem é Ele, quem é a palavra dEle, o que Deus fala é tão forte que o diabo acredita mais nessas palavras do que você. O diabo se empenha de todo o corpo, alma e espírito, porque ele sabe que a palavra de Deus não volta. Mas o que ele faz é, eu sei que a palavra dele não volta atrás, mas eu posso te enganar para essa palavra demorar a cumprir na sua vida. Isso aí ele sabe. Por que autogoverno? Porque se você descobrir quem você é, você descobre quem ele é. Qualquer um dos 2 primeiros você vai achar. Descobriu quem você é, você vai falar, mas de onde que eu vim? Dele. Você descobriu quem ele é, você sabe quem você é. Esse é o problema, não é bom que você saiba disso. Várias gerações fizeram com que a gente não desconfiasse de fato quem nós somos, a nossa identidade. Um certo cara chamado Charles Darwin, ele falou, não, nós viemos do primo ancestral do macaco, é suficiente para vocês, tá bom? Tá bom. Aí uma corrente doutrinária, acadêmica, mundial, começou a pregar essa merda. Eu lembro de estar na 5ª série, meu professor, não, porque nós viemos do macaco. Eu falei, não veio. Eu queria te falar, professor, que eu respeito a sua crença. 5ª série. Eu já estava gerando problemas. Eu falei, minha família veio do Éden, do Adão, da Eva. E eu respeito a sua que veio do macaco. Aceita a sua, eu aceito a minha e a gente não briga. Você sabe o que é o professor de história olhar para a cara de um garoto na 5ª série? Ele apelou, porque eu falei, o que você está falando é crença. Aí ele rapidamente me chamou de crentinho, perguntou se tinha mais algum crentinho na sala. Ninguém tinha, mas ninguém tinha coragem de falar. Eu olhei para ele, fazer o quê? Aí fui embora, contei para todo mundo, a gente dava risada. E eu nunca aceitei essa merda. Meus filhos falam, então, nós aprendemos um negócio aqui. Eu falo, isso aí não existe. Mas foi a professora que falou. Eu vou fazer um curso para as suas professoras. Eu convidei todas as professoras lá em Goiânia, dos meus filhos. Eram 6 professoras na escola que eles estudavam. Eu vivo desbloqueando um monte de gente, fazendo doideira. Eu falei, eu esqueci de desbloquear as professoras. Aí convidei todas para vir no MEDP e fiquei olhando os bloqueios de cada um. Você não acredita. Era pequeno o MEDP, tipo assim, era 50 pessoas na época. Hoje a turma é de 500 pessoas. E dava para ficar olhando. Quando a minha mãe foi, eu fiquei assim, deixa eu ver os bloqueios da minha mãe. Os bloqueios da minha mãe, meu pai. Bloqueio do meu irmão mais velho, meu pai. Bloqueio da minha irmã, meu pai. Meu bloqueio, meu pai. Chamei meu pai, falei, vamos lá, ele, Deus me livre. Falei, eu queria que o senhor viesse assistir o MEDP. Ele, Deus me livre, você faz lavar cerebral nos outros. E eu falei para ele, pior que faço.
Faço no espírito, na alma e no corpo. E lá no relatório aponta que você está precisando, porque você está ferrando muita gente. Sabe o que é a grande verdade? É que quando você descobrir esse negócio que eu estou te ensinando, você vai amar tanto a sua vida que você não vai importar com quase nada que os outros falam. Pelo contrário, você vai usar. Você vai usar, você vai aprender a fazer isso. Pablo, tem 3 eixos aqui que eu tenho que investir em autogoverno. Cuida disso aqui, ó. Você vai fazer esse desenho, ó. É o desenho mais popular da história. O que você tem que ter de autogoverno? Você tem que ter autogoverno com um negócio que tem aqui, ó. Um alface que tem aqui chamado cérebro. Você tem que ter governo com as coisas que você fala. Você tem que ter autogoverno com as coisas que você olha. O nariz aonde você enfia. É a orelha, as coisas que você ouve. Tem gente que é bloqueado só pelo ouvir. Tem gente que é bloqueado pelo ver. Tem gente que é bloqueado pelo cheirar, pelo falar. Você tem que guardar as coisas que estão aqui, ó, no seu coração. Você tem que cuidar do seu intestino e você tem que cuidar da sua genitália. A maior parte dos problemas no mundo são em decorrência de não cuidar desses sensores aqui, ó. A maior parte das famílias foram destruídas por causa de pênis e vagina. Tem uma doença chamada AIDS. E essa doença, a proliferação dessa doença acontece por falta de autogoverno aqui. Por que as pessoas querem liberar o aborto? Porque não conseguem ter autogoverno na genitália. Por que hoje 43% dos lares são governados por mulheres? Porque não tem homens que governam isso aqui, ó. Por que tem um monte de homicídio passional? Porque um monte de gente não governa isso aqui, ó. Por que mais de 40% do tráfego da internet mundial é pornografia? Porque as pessoas não têm autogoverno nesta coisa chamada genitália. Pablo, mas como que faz isso, pelo amor de Deus? Todo mundo tem problema com isso. Aí você vai aprender. Canalização de energia. Esse negócio aqui, ó, se você ficar com energia retida, todo mundo aqui, você pode virar um prostituto ou uma prostituta. Pago ou gratuito. Por quê? Porque isso aqui, ó, toma energia violenta. E aonde que trata isso aqui? Na palavra que você veio pegar, autogoverno. A perversão, por exemplo, sexual, tem nada a ver com religião. A perversão sexual, ela pode entrar na vida de qualquer um que está aqui. É só você entrar no ambiente, é só você afundar, pegar um conceito no latim chamado absinto, que é um abismo, chamar outro abismo, e quando você vai olhar, você está perdido, jogado no chão. Em qualquer área da vida. Alguém me ligou agora, você não pode perder esse negócio seu para deputado. E eu vou fazer um rolo aqui. Eu falei, eu não vou fazer isso. Desde o dia 28 de janeiro, toda hora alguém me pede milhões para resolver problema de forma errada. Eu não vou fazer. Acabei de vir aqui, eu estava chegando aqui. Eu vou resolver. Eu falei, não vou, eu vou resolver na lei, mas a lei não resolve do jeito que você quer. Eu falei, não estou nem aí. Se Deus me chamou, eu vou resolver esse negócio. Se é para pagar R$1 indevidamente, eu não vou fazer. Alguém, mas você já perdeu tanto dinheiro, Marçal, larga de ser bobo, é só mexer um trenzinho aqui, fazer assim, ó. Eu não vou fazer, porque eu conheço, esse autogoverno meu vale mais do que meu mandato de deputado federal. Eu não posso fazer, porque senão eu entro lá dentro do parlamento, aí alguém vai falar, não, mas é fácil, é só você pegar essa emenda aqui, você põe, desde que acontece, você pega essa emenda, leva aqui no agiota, ele já te paga o dinheiro, aí depois divide com o prefeito, os caras fazem isso. Aí você aceita um, você desceu o vale, aí você aceita 2, você desce o vale, você vai descendo. Mas era tão honesta essa pessoa? Era. Um abismo chamou o outro abismo. O grande segredo não é a sua personalidade, não é o seu caráter. Todo mundo tem caráter. Só que as reservas que você faz por não governar a si mesmo vai te levar lá para o buraco. Então presta atenção. Alguns de vocês precisam tratar isso aqui urgente, ó. Está afundado na pornografia, gasta 30% da sua energia cerebral. 30% daria para você alavancar a sua vida financeira.
Às vezes todo mundo fica pasmo, né, na hora que eu toco nesse assunto sexual, mas anota para ajudar os outros. Nota para ajudar os outros. Sabe o que é? Tem um vídeo bom para você aprender. Eu sugiro que todo mundo anote, que aí ninguém fica com vergonha de anotar. Tem uma palestra no TED Talks de um cara que não tem nada a ver com religião. Ele fala qual que é o malefício da pornografia no cérebro. Só que, por exemplo, você está no site da UOL, vai falar que pornografia é boa, porque eles também vendem isso. Certa vez eu já liderei um produto na Brasil Telecom, no BR Turbo na época, dentro do grupo Brasil Telecom, que a gente vendia coisa pornográfica, erótica, sensual. Eu estudei esse trem tudo, você tem que ver o tráfego de dados de gente comprando esses produtos. Por que eu estou te falando que você tem que ter autogoverno nessa genitália sua? Porque 30% da vida que você não tem hoje tem a ver com o tempo que você gastou com essa merda. Por que você tem que ver essa palestra no TED, os impactos? Acho que é isso. Coloca lá, TED Talks pornografia. Primeiro, você vai assistir para não acontecer com você. Segundo, você vai assistir para tratar o que está acontecendo com você. Terceiro, você vai assistir para ajudar alguém que possivelmente está do seu lado e ver. O Papa, semana passada, falou, vocês viram falando? Que tem gente no convento, tanto homem como mulher, vendo pornografia. Ele falou. Viu um estudo norte-americano, 70% dos pastores americanos tinham declarado que tinham visto nas últimas semanas pornografia. Por que estou tocando nisso? Porque se eu resolver esse problema na nação, claro que não vai acabar, mas se a gente baixar a utilização desta merda, vai acontecer um milagre. A produtividade do país aumenta. Vocês conseguem entender a relevância de ter autogoverno? Pá, mas beleza, eu estou nisso, o que eu faço? Primeira coisa, tem algum gatilho que acionou dentro de você, e esse gatilho dentro de você está te obrigando a fazer isso. Tem que... Primeiro, essa conversa nossa é para gerar consciência. Você já assusta. Não, beleza, eu já entendi, eu estou perdendo muito com isso. Tem pessoas que poderiam estar em outros patamares, mas está envolvido com adultério sem fim. Está na pornografia, está esse tipo de coisa acontecendo. Sabe o que vai acontecer? Você não vai prosperar. Pá, mas eu conheço alguém que é próspero e está mexendo com isso. Poderia ir muito mais além e afetar muito mais pessoas. Então, trata isso aqui, ó. Presta atenção nesse eixo. Intestino. Não é gordofobia. Falar que gordura em excesso está errado. Pá, mas a pessoa quer. Fique à vontade. Eu fui levar isso muito a sério no dia que eu virei piloto de corrida. Eu fui levar a sério a alimentação um dia que a minha Ferrari engasgou com um combustível qualquer. Acho que eu estava com o Nes ou com alguém. Eu fui lá em Jundiaí olhar um avião e eu fui acelerar a Ferrari, ela desconectou, falou, velocidade limitada por causa de combustível. Eu fiquei com muita raiva. Você abastece o carro com R$5 o litro, e a gente coloca 8, chegou até R$10 o litro da gasolina octanada. Aí eu falei, cara, um carro desse não aceita comer qualquer coisa, mas a gente que é ser humano aceita comer qualquer coisa. Então um carrinho desse, às vezes você chama de carrão, eu chamo de carrinho. A diferença de quem chama Ferrari de carrão para quem chama de carrinho é porque quem já dominou e já passou até para frente. O carrão está na cabeça de alguém que ainda não conseguiu conquistar. Depois que você conquista, você vai ver, é sempre pequeno. Depois da conquista, antes da conquista, tudo parece grande e difícil demais. O autogoverno, você vai ver que quando você se enxerga, você vai ver que qualquer coisa que um homem faz com a mão é menor do que qualquer pessoa. Começou a mudar a minha realidade com a alimentação por causa da Ferrari. Depois, porque eu via os caras da equipe arrancando pedaço de ferro do meu carro de corrida para a gente ganhar 1 segundo. Aí eu falei, cara, por que eu vou ficar engordando, sendo que para ser veloz, eu preciso de estar mais leve? Em todos os cenários, do navio, do foguete, do avião, eu já deixei de decolar por causa de peso. Uma vez um piloto nosso falou assim para mim, você vai ter que escolher, Marçal, ou você tem que tirar uma mala, senão a gente não decola. Estamos full tanque, full passageiro, a temperatura não está boa, muito quente. Aí explicou tudo, falou, vai ter que tirar. Está muito peso no avião. Eu falei, poxa. Aí ele falou, se não puder tirar a mala, escolhe uma pessoa, a pessoa desce para a gente decolar. Aí naquela hora eu percebi, isso aqui é igualzinho na vida. Várias pessoas não decolam, mas não sabem que é por causa de excesso de peso.
excesso de peso espiritual, excesso de peso almático, excesso de peso físico. Quantos aqui já foram nos Estados Unidos? Levanta a mão. Os Estados Unidos é top, sim ou não? O povo mais obeso da terra está lá. Por que está o povo mais obeso da terra? Não sei se você sabe, mas a maioria das pessoas do mundo gostariam de morar nos Estados Unidos. Não é para comer a comida norte-americana, porque é um lixo aquela comida. Você tem que ver eu indo para a Disney, eu olhando e falando, eu não aguento mais comer essa comida. Aí eu pegava os bifes de frango, eu fritava, colocava umas 10 cebolas, que eu sou louco com cebola, eu gosto. Colocava aqui e ia. Aí toda hora comida daquelas de lavagem. É coisa de porco mesmo aquelas comidas. E eu vi a dificuldade que é. Por quê? Porque os caras moram no lugar mais poderoso da terra, mas não preocupa com aquilo que põe dentro deles. Eles vão comprar as coisas, eles compram de garrafa de 10 litros. É um tanto de gente assim com sobrepeso. Ah, o Pablo é gordofóbico. Não, não sou não. Você não foi feito para isso. Você acostumou com isso. É igual esse negócio do Lula aí, ó. No dia que alguém descondenou ele, a gente tinha que ter ido para a rua. Só que a gente não acreditou que ia acontecer o que aconteceu, né? No dia que alguém falou, ele não vai ser candidato, né? Tinha que ter parado no Brasil e falado, nós vamos voltar para a cadeia, você vai para lá. Nós vamos te voltar para lá. E até agora nós estamos sem acreditar que ele é o presidente, até agora. Eu estava falando com um dos caras mais importantes aí da internet hoje. Nós dois já brigamos algumas vezes. Eu briguei com pouca gente na internet, ele é um deles. E a gente estava conversando, pedindo desculpa um para o outro. E aí eu fiquei vendo, é bom demais conversar com quem é humilde, com quem tem autogoverno, porque na hora de juntar todo mundo para um bem comum, todo mundo engole as tretas e vão resolver e vamos para cima. Quem é orgulhoso não dá conta. Quem não tem autogoverno não dá conta. Genitália deve dar um problema aí de 30%, 40% dos problemas do Brasil inteiro. Pai sem filho, mãe sofrendo, AIDS, perversão, absurdo e tudo. Intestino, obesidade, afeta bilhões de reais no sistema do SUS. São 140 milhões de usuários. A maior parte das mortes do Covid tem a ver com sobrepeso, com sedentarismo. Não tem autogoverno nessa coisa, mas quer culpar o governo das mortes e chamar o Bolsonaro de genocida. Isso é interessante também. Quando você não cuida do seu intestino, você poderia ser uma Ferrari de alta velocidade ou um carro de corrida, uma Porsche de corrida, GT4. Mas na verdade você é um Fusca. Porque até seus pensamentos dependem do tanto de água que você põe no corpo. Tem um negócio chamado pH, que é potencial de hidrogênio. Se você não bebe muita água, seu cérebro responde devagar. Se você é uma pessoa que não coloca a alimentação certa dentro de você, seus pensamentos são desconectados, só para você ter uma noção. Quando eu falo sobre autogoverno, tem como você olhar só para aquele desenho que você fazia na segunda série. Aquele desenho ali, ó. Por favor, queima essa gordura. Nesse ano, agora no começo do ano, no pior ano da sua vida, que é o programa que a gente faz, teve umas duas, quem aqui fez o pior ano? Está fazendo? Teve umas 5 semanas, a gente contou, deu 18 toneladas de queima de gordura no programa, 18 toneladas. Pablo, tem como emagrecer? Tem, mas você tem que emagrecer a mente primeiro. Quem começa pelo corpo sofre. Tem que emagrecer o quê? A mente. E aí está aqui, ó. O segundo maior problema da sua vida é o intestino. E acontece o seguinte, se você não regular isso aqui, você vai ter duas coisas. Estresse e medo, por causa de uma coisa chamada cortisol. Gente estressada, gente medrosa tem cortisol em excesso. Isso está onde? Tem mais no intestino do que no cérebro. Você quer crescer mesmo em autogoverno? Começa de baixo para cima. Olha esse pipiu, olha essa pepeca e vê como que usa isso aí. Sabe qual é o problema desse negócio? É que não vê o material, o manual de instrução. Você sabe o que é o problema? É que a gente não guarda os nossos filhos. A maioria dos senhores aqui já sofreu algum tipo de abuso. E vocês não resolvem.
Você que foi abusado, deixa eu te falar, você precisa resolver, porque senão você vai ter uma vida inteira gastando energia. Aí você vai gastar energia aqui, você gasta energia aqui, você gasta energia aqui, gasta energia aqui, gasta energia aqui. E é um 1% daquilo que era para ser na vida. Se você não resolver essas bombas nucleares que você tem aqui, você vai sempre perder essa guerra.